Bom dia, bom dia! Olha, mulher, hoje o nosso papo é sobre emagrecimento, hipertrofia e eu convidei para estar aqui com a gente uma Nutri, tá? O nome dela é Sinara e ela vai estar aqui conversando com a gente, tirando a dúvida de vocês sobre emagrecimento. Ela vai falar como funciona esse processo de emagrecimento, o que pode interferir no teu emagrecimento, o que pode melhorar, né? Para que você possa emagrecer o mais rápido possível, ou que você, para você entender, né? Esse processo, porque às vezes a gente acha, ai, fulano emagreceu bem rapidinho e eu demorei, né? Aí você vai para poder você entender como é que funciona, né? E para isso, nada melhor do que uma nutricionista, né? Uma pessoa capacitada para poder conversar com vocês, né? A gente estuda na faculdade, a gente estuda muito também sobre o emagrecimento. A gente estuda também algumas cadeiras, né, de nutrição, mas a pessoa especializada para falar é a Nutri, né? Ela tem propriedade para falar e ela tem coisas, né, muito mais profundas do que o que a gente sabe do nosso cotidiano, né? Eita, aí ela já chegou. Vou estar trazendo ela aqui. Pera aí que eu vou chamá-la. Calma aí, viu? Aqui. Eli, linda, bom dia! Bom dia, tudo E bom? aí, Deixa eu Sinara, tudo arrumar bom? aqui a câmera. Eu acho que tá bom, né? Tá, dá pra te ver bem direitinho, tá? E eu Pronto. tava falando aqui, né, do processo de emagrecimento, que você que é nutricionista tem mais propriedade, né, de falar com relação à nutrição, alimentação. Esse processo, né, que depende também da alimentação, não são só treinos, né? A gente tem que andar junto. E aí eu quero que você se apresente, né, para as meninas te conhecerem. E aí você comece falando sobre esse processo, né? Como se dá esse processo, o que interfere no processo de emagrecimento e o que contribui, tá bom? E aí a gente vai conversando e eu vou perguntando, tá bom? Pronto, pois tá bom. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia, Claudiana. Bom dia, as meninas. Bom, meu nome é Sinara Lima, eu sou nutricionista esportiva e clínica funcional. Eu já atuo há mais de 9 anos em consultório e principalmente com foco em emagrecimento, né? Eu acho que é a área que eu mais atuo realmente é emagrecimento. E para emagrecer, né, não existe milagre, não existe uma fórmula mágica. O segredo realmente é a atividade física e a alimentação. Então, é o combo perfeito para a gente atingir qualquer resultado, né? Seja ele emagrecimento, hipertrofia, para manter saúde, qualidade de vida, é o que realmente a gente precisa e o que faz diferença, né, Claudiana? E assim, no processo de emagrecimento, eu vou falar alguns tópicos, né? Então, primeiro Sim. passo, que é muito importante, se fala muito em desembalar, né? Descascar mais e desembalar menos. E realmente virou clichê, mas é verdade. Quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor é. Porque industrializados são ricos em corantes, né? Aromatizantes, produtos que acabam sendo tóxicos para o nosso corpo, para o nosso intestino, para a nossa saúde. E isso acaba dificultando o processo de emagrecimento. Sem falar também que tem mais sódio, mais açúcar, tá? Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor. Eu costumo dizer que o que a gente precisa, a gente encontra onde? Na feira. Então, supermercado, a gente vai para comprar, é, na verdade, quase nada, né? Porque na alimentação, o que é que deve conter mais? Frutas, verduras, legumes, a batata doce, inhame, macaxeira, né? As raízes. E aí, muito pouco a gente vai encontrar no supermercado. Então, de fato, o que a gente precisa estar na feira. Então, o primeiro passo é manter uma alimentação mais natural e diminuir os industrializados. Feito Ó, isso, já fez muita coisa. E aí, muito se fala também, né, o ponto 2 nos carboidratos. Por quê? Quem quer emagrecer, a primeira coisa que faz é, não, preciso cortar quer co- carboidrato. Uhum.
E aí muitas vezes não é bem por aí. Você não precisa cortar todo o carboidrato, né? A gente precisa melhorar a qualidade desse carboidrato. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação que é mais rica em carboidrato de alto índice glicêmico, que eu vou citar aqui o pão branco, todos os alimentos que têm farinha branca, né? Farinha de trigo branca, pão, biscoito, excesso de tapioca, de cuscuz. Eu não sei de onde são as meninas do teu grupo, se são aqui do Nordeste, tem de fora. A maioria lá é de São Paulo, tem também da Bahia. Aqui tem Pronto, muito. pouco, Elas né? são mais de fora. Porque é aqui que o pessoal tem muito hábito de comer, né? O cuscuz, a tapioca, a gente gosta muito. E cuscuz Sim, e tapioca tem um índice glicêmico que é mais alto, né? Assim como o pão branco. Então, entra aqui sim. também nesse grupo refrigerante, bebida alcoólica como cerveja, por exemplo. Vamos ver o que mais. Tudo que tem açúcar. Então, doces de uma forma geral, certo? Tudo que tem açúcar e farinha branca, para resumir. Então, Sim, são isso tudo são carboidratos. carboidratos de alto índice glicêmico. Exatamente. Então, quando a gente consome esses carboidratos, o que que acontece? Vem mais glicose para a nossa corrente sanguínea. E aí, para regular essa glicose, o nosso pâncreas, ele vai produzir e liberar a insulina. O que é essa insulina? É o hormônio que regula a glicose. Então, quando a gente consome esse carboidrato, vai entrar mais glucose, né? Chega em maior quantidade e, consequentemente, o nosso pâncreas vai liberar, produzir mais insulina, certo? Entendi. E quando isso acontece com frequência, em excesso, por exemplo, aquela pessoa que no café da manhã já começa com um pão carioca, um pão branco e margarina. Aí no lanche coloca um biscoito. No almoço tem arroz branco, né? Tem purê de batata, tem um refrigerante, tem um doce pós-almoço. No lanche da Eita. tarde vai um bolinho com café. À Ah, noite, às vezes entra uma pizza, uma macarronada, né? é. Então, há uma grande liberação de insulina. E isso faz o corpo produzir o quê? Mais gordura. Essa gordura pode levar a um aumento de colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, além de circulando pela nossa corrente sanguínea e se estocando. Aí se estoca em forma de gordura. E aí vai se estocar principalmente aonde? Região abdominal, que é a queixa principal, né, da maioria Sim. das mulheres. A Ninguém quer. maioria aqui diz: olha, eu emagreço, mas eu ainda tô com abdômen, né? Ainda tô gordinha. Eu acho que eu tenho um abdômen alto. Elas ficam falando, né? Depois eu vou trazer alguém aqui para falar com vocês. Exatamente. E isso se dá, né, não só por conta do carboidrato, mas Sim. principalmente pelo consumo excessivo do carboidrato de alto índice glicêmico, que acaba causando uma alteração hormonal, né? Então faz o nosso pâncreas produzir mais gordura, ou melhor, Uhum. mais insulina, e essa insulina liberada em excesso vai levar ao aumento dessa produção de gordura. Aí o estoque maior é na região abdominal. E aí, claro, que por predisposição genética, algumas mulheres acumulam mais no bumbum ou na coxa, né? Então vai Sim. variar muito de pessoa para pessoa, mas geralmente o acúmulo maior é região abdominal, tá? E aí, sem Tá. falar também no risco para desenvolver futuramente uma diabetes, né? Então, Verdade. consumir alimentos ricos em açúcar, em farinha, não é legal só para a estética, mas também para a saúde, né? Então, a gente precisa diminuir esse consumo. Não é que não pode consumir, mas é diminuir, né? Evitar a frequência, o excesso. E também, Claudiana, existe um momento que esse carboidrato de alto índice glicêmico é super bem-vindo. Por Hum. exemplo, após o treino, as meninas treinaram super bem, gastaram muita energia, principalmente se for um treino mais intenso, um treino de inferiores, por exemplo, que Sim. geralmente mulher treina melhor quando é inferiores, né? É. E tem algumas que pulam treino de superiores. Não gostam muito de fazer. Então, quando o treino for intenso, seja ele superior ou inferior, de membros inferiores, esses carboidratos de alto índice glicêmico são bem-vindos. Então, é interessante a gente colocar um cuscuz, ou uma tapioca, ou um pão branco, ou um arroz branco, dependendo do horário, ou um macarrão, tá? Sim. Então, o foco para esse carboidrato vai ser sempre pós-treino. Ok. Outros horários, o que é que a gente vai dar mais preferência? Quais carboidratos? Aqueles de baixo a moderado índice glicêmico.
que aqui entra as frutas, verduras, legumes, as raízes como batata doce, inhame, macaxeira, tá? Os integrais, então preferi o pão integral, arroz integral, certo? Então, ao Ó, longo você do... falando aí, lá dentro da plataforma mesmo, eu coloquei uma lista com esses índices glicêmicos, sabe? Os alimentos que têm alto, baixo e médio. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, viu, meninas? Porque aí, se vocês não decorarem, né, o que a Nutri tá falando. Ó, teve uma pessoa que disse assim, que ela tá tentando mesmo, já tá emagrecendo, mas a pancinha dela continua. Tem aí uma dica como é que ela faz, porque ela tá no desafio e ela só se alimentando daquele jeito vai dar uma ajuda na pancinha dela, né? Além do treino que ela já treina, né? Então, aí outro ponto muito importante também é não consumir só o carboidrato na refeição. Porque muitas vezes o que, é que a pessoa faz? Ah, eu quero emagrecer, então no lanche eu vou colocar só uma fruta. É bem comum, né? Sim. Vou Ah, comer só fruta, só que a gente precisa entender que a fruta é o carboidrato. É um carboidrato com qualidade melhor, claro, mas a gente não vai consumir o carboidrato de forma isolada. O que, que é ah, importante? Em toda refeição, sempre colocar uma fonte ou de proteína ou de gordura. E aí, o que são sim. as proteínas? Frango, peixe, carne, ovo, iogurte, queijo, né, o leite. E gordura? Castanhas, amêndoas, abacate, azeite de oliva extra virgem, coco. Então, sempre colocar nas refeições ou uma fonte de gordura ou de ou de proteína junto com esse carboidrato, tá? Por Tá. quê? O que foi que eu falei? Quando a gente consome carboidrato, a glicose ela sobe rapidinho na corrente sanguínea. Aí Sim. daqui a pouco vem a insulina, pega essa glicose e leva para dentro da célula. E aí, tchau, acabou a energia. Por isso que quando a gente come uma fruta, daqui a pouco tá o quê? Com fome. Com De fome. novo. Diferente de quando a gente coloca uma proteína, por exemplo, vamos colocar a fruta com iogurte ou a fruta com castanha. Sim. O corpo, ele vai demorar mais para digerir esse alimento, né? Não vai causar aquele pico de glicose depois de insulina. E aí vai ter um aumento maior dessa saciedade. A gente vai demorar mais a sentir fome. Então é Sim. muito importante colocar, sempre que for consumir o carboidrato, ter uma proteína junto ou a gordura. E É porque sem falar. É porque acontece muito mesmo no lanchinho, no intervalo. Eu mesmo já fiz isso. Como uma fruta, na hora do almoço eu tô varada. Eu como desesperada. Então é pior. É melhor comer, como você diz mesmo, com uma proteína ou uma gordura, né? O lanchinho, assim, normalmente 9 horas. Isso. E aí também existe aquele mito que quanto menos você comer, mais você vai conseguir emagrecer. E não é bem Ah, por aí, né? E aí você pode até conseguir perder o peso lá na balança. Mas quando você vai olhar, você perdeu, além de gordura, perdeu massa muscular. E não é isso que a gente quer. Então, verdade. essa proteína, ela vai ajudar também até nesse processo de ganho de massa muscular, ou de ganho ou de manutenção da massa muscular enquanto está perdendo gordura. Por isso a importância de sempre acrescentar é, a proteína. E perguntaram aqui se pode colocar granola. Então, Sim. granola, ela contém mais o que? Carboidrato. Geralmente a maioria que vende vem com muito açúcar. Então, se a gente coloca uma fruta que tem carboidrato mais granola, que a principal fonte é carboidrato, então carboidrato mais carboidrato não vai ser tão interessante. Então, junto com essa fruta, que poderia ser uma linhaça, que é uma fonte de gordura boa, além da fibra, né? Gergelim, chia, tá? O amaranto, quinoa em flocos, que são fontes de proteína vegetal. Então, é mais interessante do que essa granola, tá? Agora, Então, assim, não no é que... caso, se ela quiser uma granola, teria que ser com iogurte, né? No caso. Pronto, perfeito. Perfeito, que aí seria uma fonte de proteína e gordura que tem no iogurte junto com o carboidrato da granola. E aí sempre olhar também a composição dessa granola, evitar aquelas que têm açúcar, que é mais Certo. interessante. Hum, Top. pronto. E E aí, aí, o outro tópico? pronto. A gente já falou de carboidrato, de proteína, de gordura, né? E Sim, lembrando que não precisa, só voltando um pouquinho para a gordura, tá existem ótimo. muitas pessoas que ainda têm medo também da gordura, né, Claudiana? De Sim, é verdade. consumir a gordura. Mas a gordura natural no alimento, ela é super bem-vinda. Então a gente não precisa ter medo.
E vai ajudar tanto no processo de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular. Por quê? A gente depende de gordura até para produção hormonal. Então, para produzir testosterona, a gente precisa de gordura. Para produzir o GH, que é o hormônio do crescimento, a gente precisa de gordura. E aí é importante incluir essas gorduras, tá? Lembrando que gordura de boa qualidade, como azeite, castanha, gema do ovo, abacate, coco, amêndoas, e vai evitar qual tipo de gordura? Que a gente realmente não precisa consumir. Margarina, óleo de Sim. soja, canola, girassol, certo? Esse tipo de gordura a gente não precisa estar incluindo, que aí pode ser prejudicial à nossa saúde, tá? Mas as outras que eu já citei, tem que ter, não pode faltar, tá Aí, no certo? caso, Sinara, você pode cozinhar com azeite? É uma pergunta minha, porque às vezes o povo diz qual azeite que cozinha azeite, não cozinha com azeite, né? Porque diz que não esquenta o azeite. Aí eu não. Qual é o Sim, que pode porque cozinhar? existe um mito, né, de que quando o azeite é aquecido, ele vai se transformar numa gordura ruim. Mas eu já Sim. falei, é um mito, é mentira, tá? Então, a melhor opção para cozinhar, vários estudos já comprovam isso, é o azeite. Azeite de oliva extra virgem mesmo, Extra tá? virgem mesmo. Isso. É a melhor opção que tem, mas a gente também pode ir variando com óleo de coco, com manteiga, tá? Com banha de porco, tá? Ok. Mas a base é o quê? Azeite, certo? E aí não vai virar uma gordura ruim de forma alguma. O que pode acontecer quando ele é levado a altas temperaturas é perder algumas propriedades, né? Antioxidantes, mas virar gordura ruim não vai. Até Ok. porque a gente também não precisa fritar, né, Claudiana? Sim. Não é para comer o frango frito, o peixe frito. Claro que uma vez ou outra não tem problema, mas dentro da rotina, né? Não precisa fritar. A gente vai consumir sempre assado, cozido ou grelhado, tá certo? E a fritura consumir com bem menos frequência. Aham. Ó, a pastora Shirley perguntou aí o tipo único. Tem um azeite tipo único? É, porque tem aquele, o vermelhinho, né, que geralmente usam para cozinhar, para fritar, e tem o verde, Sim. que é o extra virgem, que é para usar por cima da salada, mas tanto faz. Se quiser cozinhar com o extra virgem, pode usar sem nenhum problema, viu? Não Ok. precisa comprar dois Então tipos, não. pode usar qualquer um dos dois. Pode usar qualquer um dos dois. Eu, aqui em casa, por exemplo, eu só compro o extra virgem, que é o verdinho, e aí eu uso para tudo, tá? Não precisa comprar nos dois, não. Top. Tem mais alguma pergunta que às vezes eu não consigo acompanhar, Eu não. também não, que eu fico prestando atenção também. Eu amo Pronto, aprender. eu acho que não, né? Uhum. E aí, falamos sobre o carboidrato, a gordura, a proteína, né? Sobre Sim. as combinações que a gente sempre Sim, vai é bom. associar, né? A proteína ou a gordura junto com o carboidrato. E nunca consumir carboidrato de forma isolada, porque isso vai atrapalhar tanto o processo de emagrecimento quanto de massa muscular. E aí, outro ponto muito importante que eu acredito que as meninas estão fazendo super bem é treinar, né? É, Porque a alimentação ajuda, mas com treino a gente acaba acelerando esse processo. E eu sim. sempre falo, tá, emagrecer, a gente até consegue emagrecer sem praticar uma atividade física. Até um certo ponto, né? Porque depois, entre o efeito platô, aí ou faz ou faz. Mas ganho de massa muscular, eu sempre digo, em primeiro lugar o exercício. Verdade. Depois a alimentação. Se você não treinar, não vai ter ganho de massa muscular. Porque é necessário que haja uma quebra das fibras musculares, uma inflamação desse músculo, para que Sim, ele possa desenvolver, né? Então, verdade. sem treino, não tem ganho de massa muscular. Tem pacientes que chegam, eu quero ganhar massa muscular. Tá treinando? Não. Então, desculpa, eu não posso fazer nada. Porque É, não realmente, o Ó, tem treino um mito, Sinara, que as pessoas tomam muito, eu conheço, sabe? Tem pessoas que tomam, tipo, uma pessoa próxima a mim. Aí eu não tenho como eu dizer nada, não sou nutricionista, mas eu ainda digo, né? Ah, eu tô tomando proteína. Não treina, não faz nada. Eu tô tomando proteína para mim ganhar massa muscular. Eu digo, toma whey, tu acredita? Às vezes tomo whey é 3 vezes ao dia para ganhar achando massa. Eu que, digo, não tem como. Eu achando digo, que você vai fazer um precisa de um milagre, né? nutricionista. Vou lhe dar o Não, telefone de Sinara. e não é por aí, né? Então, Não é verdade.
primeiro a gente precisa treinar e depois alimentar esse músculo. Então, aí outra coisa também, tem gente que acha que só vai aumentar se tomar proteína, se tomar whey, né? Sim, é Sem, verdade. sem suplemento, nada vai acontecer. Eu E disse é o outro, ovo. como é? Seguir a proteína e o ovo, a carne, né? Já Exatamente. retiram de lá, né, a proteína. Exatamente. Então, no processo de emagrecimento, desculpa, de ganho de massa muscular, o que é importante? Ter proteína em toda refeição. Então, Sim. proteína no café, no lanche da manhã, no almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Então, em toda refeição tem que ter essa proteína. Se a pessoa consegue comer ovo, carne, frango, peixe, ela não precisa tomar whey, tá? Então, Ah, eu costumo prescrever whey em qual situação? Uma pessoa, por exemplo, o teu caso, tem uma rotina mais sim. agitada, mais corrida. Às vezes é difícil parar ali para comer ovo, frango, até para mastigar, a gente não tem tempo, né? Isso. Muitas vezes. Então, o whey entra nesses casos, pela questão da praticidade. Então, só pegar um pó, bater com água e tomar, é bem mais fácil do que você parar e fazer uma refeição mais completa. Então, nesses casos, sim, o whey é super bem-vindo. Mas, eu treinei, preciso tomar whey. Não, de forma alguma. Então, dá para ter um ganho de massa muscular significativo sem consumir whey. Porque o whey nada mais é do que uma fonte de proteína. É a proteína que tem no frango, no peixe, na carne, no ovo, no leite, tá? Então, é uma fonte de proteína a mais. Não vai fazer diferença se a gente tomar ou não tomar. Ah, top, muito bom, porque tem gente que quer comprar e eu já compro whey, eu digo, calma aí, coma seu ovinho, essa carninha, É, depois você vê. exatamente. Então, e é como eu falei, quanto mais natural for essa alimentação, melhor também, né? É um bom suplemento, é seguro, é muito estudado, tem muitos artigos que comprovam a eficácia, mas não deixa de ser um industrializado, né? Aí vê também a Aham. qualidade desse whey, muitas marcas vêm com açúcar, com corante, muito corante, aromatizante artificial, que acaba sendo mais negativo do que positivo, né? Tá incluindo esse suplemento. E aí, por Ah. isso a importância de sempre ter uma boa orientação para escolher o melhor produto. Ô, Sinara, eu vejo que as meninas, por exemplo, as que emagreceram bastante, né? Tem quem emagreceu 14 quilos, 18 quilos, e elas estão com um pouco de flacidez no braço. A gente tá pegando pesado no trem de braço, viu? Tá federal. Mas aí, o que que elas podiam tomar para melhorar? É verdade esse negócio do colágeno em pó ou em cápsula? Existe isso? Eles dão um reforço mesmo? Dá uma ajudada boa? Ou Pronto. como é? Então, o melhor combo para flacidez, sem dúvidas, é perder gordura e ganhar Sim, massa muscular, né? ok. Então, e até para quem está em processo de emagrecimento, manter um treino, né? Um treino que estimula esse ganho de massa muscular é muito importante. Porque Sim, a pessoa já vai aumentando essa musculatura ou mantendo enquanto está perdendo sim, gordura, né? é verdade. Então, o primeiro passo o primeiro passo é esse. E aí, cuidar da alimentação. Através da alimentação, a gente já pode dar um suporte para o corpo produzir esse colágeno. Claro Sim, que, infelizmente, após os 30, a produção de colágeno ela acaba diminuindo, né? A produção sim, natural. E aí, a gente precisa reforçar ainda mais com alimentos ricos em vitamina C, por exemplo. hum, É, laranja, caju, acerola, tá? Mamão, as folhas verdes escuras são mais ricas em vitamina C. Para esse processo é muito importante ter proteína, então sim, colocar mais proteína ao longo do dia vai ajudar. E beber muita água, tá? A água também é essencial. E aí é sobre o colágeno, né? sim, O colágeno, os estudos ainda são um pouco controversos, tá? Mas o que sim, a gente sabe? Por exemplo, o colágeno mais comum é o hidrolisado. O sim, colágeno hidrolisado, que é o que a gente encontra mais fácil, né? O hidrolisado, quando a gente toma esse colágeno, o que acontece? O corpo que vai decidir para onde o hum, colágeno vai. Então, se você sim, tiver com as articulações ruins, ele vai para as articulações. Intestino é um grande consumidor de colágeno, então muitas vezes fica no intestino. E pele, cabelo, nada. Oh, eu ouvi falar, né, que eu até falei para as meninas que até eu comprei para mim também, que é o com Verisol, que diz que é Pronto. para a pele. Como é esse Aí eu aí? vou chegar lá. Ah, então vai. Aí o colágeno hidrolisado
é isso. Você toma, mas não sabe para onde ele vai. Então, provavelmente, ele não vai para sua pele. É raríssimo acontecer. Ter uma boa resposta com hidrolisado, né? Tá. Aí existe o Verisol. O Verisol, ele tem uma tecnologia que é mais avançada, que garante que esse colágeno ele vai ser usado na pele, tá? Sim. Então, ele tem uma tecnologia que sinaliza para isso. Então, hoje, para pele, para questão de flacidez, a melhor opção é o Verisol. E aí, Sim. tanto que o hidrolisado, a dose média do hidrolisado é de 8 a 10 gramas por dose. Então, é o que vai ter um efeito. O Verisol é o quê? 2,5. Sim. Então, o que que eu vejo muito? Às vezes as pessoas compram o hidrolisado em cápsula. Só que em cápsula não vai dar ali 8 a 10 gramas de colágeno. Não tem como. A pessoa teria que consumir várias cápsulas para atingir a dose. Sim. Então, sempre que comprar o hidrolisado, comprar em pó. Porque aí a gente garante a quantidade correta, né? E Sim. o Verisol, ele tem cápsula também, mas tem que ficar de olho também na dose. Então, a dose do Verisol, 2,5, certo? Que aí pode ser ou cápsula ou pó, Tá tá certo. certo? E lembrando que colágeno sozinho não faz milagre. Tem que ter todo aquele resto que eu já falei. Alimentação e trilho. Ó, Isso. perguntaram aí sobre a chia. É verdade que tem que não pode comer chia sem hidratar? Então, isso acaba sendo também um mito. As pessoas criaram um medo em relação à chia, né? Mas pode consumir sem hidratar sim, não tem problema, tá? Muito bom. Tem mais outra pergunta? Acho que não, né? Não. Bom, e aí eu até, dando andamento à questão do emagrecimento, né? Outro Sim. ponto muito importante é o consumo de água. Por quê? Uhum. Água é importante para emagrecimento, para intestino. Então, se a gente não tem um intestino saudável, provavelmente esse emagrecimento ele vai ser prejudicado, tá? Para hidratação, para ganho de massa muscular, pensando que o músculo é composto 75% só por água, então a gente precisa beber água. Outra coisa, muitas vezes, quando a gente sente, às vezes sente mais fome, mas se for parar para pensar e olhar direitinho, é sede. Não tá bebendo água. Então, muitas vezes, a sede pode ser confundida com fome. Então, o simples fato de beber mais água já vai deixar a pessoa mais saciada, tá? Então, tem que beber muita água. É outro ponto muito importante. O sono também, dormir bem, é essencial. Porque é durante a noite que há uma liberação maior dos hormônios, tipo testosterona, GH, que é o hormônio do crescimento. Então, nosso músculo ele cresce à noite, no momento do sono, do descanso. Quem não dorme bem, o ganho de massa muscular está prejudicado. Para o emagrecimento também. Por quê? Quem dorme pouco, dorme mal, geralmente sente mais fome ao longo do dia, né? Menos saciedade e mais vontade por doce, gordura, massas. Porque quem não dorme bem acaba tendo uma alteração nos hormônios grelina e leptina, que tem muita relação com fome e com saciedade. Então, dormir bem também vai ajudar nesse processo de emagrecimento, tá? E sem falar que dormir é para tudo, né? De disposição, a nossa energia, tanto física quanto mental, memória, aprendizagem, Tudo. concentração. Então, dormir bem, eu considero que é assim, a base. Primordial, né? Tem que ter. Pode faltar. Não pode faltar. Ajuda realmente muito. E cuidar da nossa saúde mental também é muito importante, né, Claudiana? Eu Verdade. costumo dizer que quando aqui não tá bem, todo o resto Não tá. reage também, né? Não ficando bem. Então, cuidar da nossa saúde mental é muito importante, né? Pensar em atividades que possam ajudar. Às vezes a oração, né? Para quem tem muita conexão com Deus, ajuda muito. A terapia, yoga, meditação. Então, procurar por estratégias para melhorar essa saúde mental, Buscar porque um faz toda a hobby. diferença. Buscar um Com hobby, um hobby, uma leitura, assistir, assim, algo que goste, né? Exatamente. Exatamente. É como eu falo, né? Às vezes, eu tô triste,
vou comer. Tô cansada, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô preocupada, vou comer. Tá, qual outra coisa que também te dá prazer, né? Porque eu sei que não é só comer. Todo mundo tem um hobby. Às vezes, não sei, passear com o cachorro, ou brincar com os filhos, ou praticar uma atividade física, fazer uma caminhada ao ar livre. Então, tirar o foco da comida também é importante, né? E faz toda diferença. A gente. E outra coisa, a questão, porque é algo muito profundo muitas vezes, né? Quando a pessoa, eu tô triste, vou procurar na comida. Muitas vezes não é a comida que a pessoa precisa. Ela tá buscando na comida outra falta que ela tem, já é algo que, né, é muito antigo. Então, por isso que eu sempre falo da terapia, né? Que terapia ajuda muito. Então, se é uma pessoa que tem essa tendência a tudo que acontece, qualquer motivo, e descontar na comida, às vezes muito no doce, né? Então, é É, procurar ajuda também profissional, né? De um psicólogo, fazer uma terapia, que acaba ajudando bastante. Que muitas vezes só a nutrição não dá conta, a gente não consegue ajudar. Então, ter esse olhar, né, esse cuidado para a saúde mental também é muito importante no processo de emagrecimento. Até para conseguir levar adiante, né, manter uma constância. Porque muitas vezes a pessoa começa ali toda animada e do nada para. Aí volta à estaca zero. Aí tem que recomeçar novamente e vira um ciclo, né? Que a pessoa faz, consegue, aí para, recupera. Aí começa novamente, tem um bom resultado, aí para, aí volta para a estaca zero de novo. Então, por trás disso, tem alguma coisa que ela pode melhorar e que vai ajudar ela realmente a conseguir manter essa constância. Porque não adianta a gente fazer uma dieta também, né, Claudiana? Ou fazer um treino, conseguir atingir o objetivo e tchau. Esqueceu. Deixou tudo de lado. por isso que eu costumo falar para as meninas desse objetivo. A gente tem que ter um motivo grande para fazer isso, né? E o motivo maior é o amor a si próprio, né? É a vida saudável, uma vida tranquila. Porque se você está doente, você não está bem. Não tem como você estar com o corpo doente e você tá bem mentalmente ou até espiritualmente, né? Então Sim, você tem que ter um motivo muito forte para permanecer, porque isso aqui é uma vida. E muitas vezes a gente não pensa na gente como uma vida, né? Como uma pessoa. A gente só quer extravasar aquele momento e pronto. Não pensa que vai envelhecer, né? Que a velhice é. pode ter muitos problemas. Como eu tenho uma aluna que chegou agora, ela disse, Claudiana, de repente minha mãe era boa, era ativa, fazia tudo em casa, mas ela não cuidava do seu corpo físico, né? E aí vieram, de repente, né? Ela disse uma virada, assim, de repente, vários problemas, e ela agora até para se mexer tá cansando. Então a conta chega, né? Não adianta você ter esse foco pequeno, é só pro verão, ou então para mim ir pra praia, para me vestir aquela roupa de fim de ano naquela festa. Não, tem que ter um algo mais, né? Tem que ter virar uma chavinha, né, na mente. É vida, Exatamente. né? Exatamente. E assim, e até para a gente conseguir, eu acredito que para conseguir manter essa constância, Claudiana, para a gente realmente virar a chavinha e conseguir se manter numa rotina saudável para o resto da vida, é a gente também conseguir manter o equilíbrio. É entender que 100% a gente não vai conseguir. Né? Não tem como, eu sempre falo para os meus pacientes, não tem como fazer 100% dieta. A gente não consegue. Não E é aí a pode máquina. até conseguir, mas por um curto prazo, né? Tem pacientes que até fazem 100% por um mês. Mas chega um momento que a conta chega. E É a gente porque assim, não dá. você vem numa restrição, né? Você não come nem doce. E nem você disse pra mim, coma. Tenho vontade de comer o doce, coma um pedacinho. Porque às vezes você tá tão azeda, aí você não come. Aí chega um dia que quando você vai comer, você come a barra toda. Então E não não adianta. consegue mais. Então, E não consegue mais voltar, né? é que nem eu A digo às rotina meninas. saudável. Não é porque você falhou hoje, né, não treinou. E a sua rotina é uma rotina saudável. Vamos mudar, vamos girar, né? Uma rotina saudável, alimentação, treino. No dia que você sai da linha, ali não é você. Você retoma para a sua rotina. Então, assim, deslizes a gente vai ter, porque tem muitos prazeres e às vezes a gente quer um pouquinho daquilo, mas E tá tudo bem.
E tudo Então, bem. tudo bem querer comer, não tem nenhum problema, né? O problema vai ser o quê? O excesso e a frequência. Então, dentro de uma alimentação saudável, de uma rotina saudável, a gente pode se permitir os alimentos que a gente gosta, que nos geram prazer, às vezes tem até uma memória afetiva também relacionada a esse alimento, né? E aí, por que não? Né? Por Sim. que tirar? Por que proibir? Então, nada é proibido. A gente só precisa ter cuidado com a frequência que vai estar consumindo esse alimento e com o excesso também. Então, dentro da rotina saudável, 20% você pode se permitir esses alimentos. Então, 80 a 90 eu tenho uma alimentação saudável, 10 a 20% eu posso me permitir, tá? Sim. E é assim que a gente consegue manter. E tirar o Mais foco, feliz. isso eu não posso, isso é proibido, porque isso não existe. A partir do momento que a gente torna algo proibido, a gente atrapalha todo o processo, né? E a Tudo gente fica já mais fica lá, difícil. né? Fica perturbada. Eu tô fazendo isso porque eu sou obrigada, né? E não é obrigação, são escolhas que a gente faz, né? Em determinado momento. Se esse mês vai ter uma festa, um aniversário, você espera o aniversário. Ah, eu vou comer o aniversário e pronto. Chega lá, come o necessário, né? Um pouquinho de cada e tchau. Exatamente. Pelo amor de Deus, ninguém vai com marmita para Ei, aniversário, né? ei, eu já, antigamente, eu até pegava a marmita no final, não vou mentir. Mas agora eu me disciplinei tanto que quando termina, sabe, eu pego um doce para me comer no outro dia e um pedaço de bolo, que eu digo, aí eu vou, como doce, aí no outro dia como um pedacinho, vou fracionando, né? E vou comendo, assim, para mim não sentir culpada também, porque no dia eu não gosto do bolo na hora. Eu gosto no outro dia com café. Então, assim, tem algo que eu já faço eu não evito, eu só pego um pedaço menor e só um doce, que antigamente era uma vasilha, né? Era fora É, de série. mas eu falo até em relação a levar marmita, porque tem gente que leva E marmita levar a com a marmita. dieta para o Aí, ó, aniversário. Mas pelo amor de Deus, né? Não já tá no outro precisa. nível, né? Muito difícil mesmo. É, e aí não precisa, né? Então, ir para um aniversário, um casamento e levar uma marmita, não, Não. a gente pode se permitir viver aquele momento, né? E é como Nem você leva nem falou, traz. comer um pouquinho, como é? Nem leva nem traz uma marmita. É, nem leve nem traz. Ó, tem umas perguntas aqui, ó, que a Hum, Lê perguntou sobre substituir o pão de manhã. Como é que ela poderia substituir? Se tu colocou naquela dieta, não foi? Todos os carboidratos. coloquei, coloquei. E aí, como substituir esse pão, né? Sim. Fruta, aveia, tapioca, cuscuz, batata doce, inhame, macaxeira, tá? Então tem várias opções. A gente não precisa se prender só ao pão. Pode consumir o pão? Pode, uma vez ou outra, sempre incluindo a proteína junto. Então, o ovo, um frango, uma carne, né? Lembra que pão é carboidrato, carboidrato sozinho a gente deve evitar o consumo. Então, sempre colocar a proteína junto, tá? Uhum. E aí, tranquilo. Ó, ele Não perguntou tem que ela era. problema não aqui. Tá vendo, Eli? Ela disse assim: eu sou muito ansiosa, não tenho paciência com as coisas, né? Muito lenta. Será que isso atrapalha o emagrecimento? A questão da ansiedade pode atrapalhar sim, né? É como a gente já falou aqui, quando aqui não está bem, todo o resto acaba sendo prejudicado também, né? Então, para manter, até para a gente conseguir fazer e manter uma rotina saudável, é importante que a nossa mente esteja bem, né? A gente esteja Uhum. bem com nós mesmos. Então, o primeiro ponto é identificar qual a causa dessa ansiedade. Para só então, né, conseguir tratar da forma correta e conseguir viver bem. Porque quem vive bem com ansiedade, claro que se for uma ansiedade que você vê que está ali persistente, algo que já atrapalha vários pontos da sua vida. Mas uma ansiedade, assim, por algo que vai acontecer, né? Em algum momento, eu acho que é normal. Aí É, tem que. ela falou aqui, é verdade, eu fazia muito isso e eu ia direto na comida, no doce. Só que depois ela disse que depois que conheceu, né, a mim, o projeto,
está conseguindo controlar mais. Então, é algo que ela está conseguindo extravasar no treino, né? Ela está conseguindo Ótimo. liberar, né? Durante o treino. E isso é bom. Por isso, o treino também ajuda nesse sentido, né? Ele trabalha muito a mente, ele descarrega mesmo, né? Demais. Eu costumo dizer, gritem aí, vocês aí, bora, mulher! Porque aí elas extravasam o que tem e ajuda mesmo na ansiedade. Esse é o processo mesmo, Eli. É alimentação, é treino e é buscar sair desse mundo, né, de ansiedade. Saber que nem a gente não vai controlar tudo, nós não controlamos o que acontece em nossa volta, mas o que a gente puder controlar, a gente vai lá e faz. E saber também que a gente desliza, né? Tem dia que a É. gente consegue bem direitinho, tem dia que não. E é assim mesmo. A gente vai enfrentando um dia após o outro. E o importante é que a gente está nessa caminhada, né? De ser melhor, né? É, e é o que eu sempre falo também, é ter uma atenção maior, conseguir reconhecer que não está bem e procurar ajuda, se não conseguir Sim, melhorar sozinha, né? Então exatamente. não guardar aquilo só para você. Se tá difícil, procurar ajuda. Começa com alguém que você conhece, confia, uma amiga. Se não der certo, procura uma ajuda profissional, né? Ansiosa o tempo todo é que a gente não pode ficar. Verdade. Então tem que realmente buscar por ajuda e para tudo a solução, né? É A gente verdade. só precisa dar o primeiro passo. Sim. Tem mais alguma pergunta? Porque não Não. está aparecendo para mim, não sei o que aconteceu. Ah, então só eu só. É porque às vezes o Instagram é louco mesmo. É, parou na pergunta do azeite, aí eu não vi mais nenhum comentário. Ah, pois elas estão comentando. Pois então, tu já rolou ele para Já tentei aqui de tudo, não vai não. Ah, pois então, Não vai. se surgir, eu te falo. Aí a gente Pronto. já falou do sono, né? Tava falando do sono, da ansiedade, que é outro processo. Da atividade física, de manter o equilíbrio, né? Eu acho que a gente já falou de tudo. Foi. Da base, Até falamos um realmente. pouquinho sobre o ganho de massa, não foi? Você Isso. explicou. Alguém tem alguma pergunta sobre o ganho de massa? Alguma dúvida sobre alimentação? Que a gente vai já encerrar e se vocês quiserem, né, ficar logo as dúvidas todas, senão a gente pode ver outra live. Meninas, vocês estão gostando? Vocês estão tão caladinhas? É, eu realmente não estou conseguindo. Não, né? Eu vou ver se elas falam alguma coisa. Mas realmente os passos que você falou realmente são os principais, né? Se a gente conseguir juntar tudo, né? A Exato. alimentação, sono, a água, né? A gente vai ter já um bom resultado. Com A Letícia certeza. está adorando. Ah, que bom. Muito bem, Lê, obrigada. Olha, meninas. Aí a dieta lá, você deixou bem explicadinho, né? Que eu expliquei que tinha o carboidrato e a proteína lá e elas vão combinando, né? Isso, aí às vezes proteína mais gordura, né? Pode acontecer Sim. também, que é outra opção interessante, a gente em alguns momentos diminuir esse carboidrato, né? E até uma dica, peguem as opções que tem mais carboidrato, por exemplo, pão, tapioca, cuscuz, e deixa essas opções para os dias de treino, que é o dia que vai o quê? Gastar mais energia, Ah, né? E nos dias que treinar, ou melhor, não treinar, ou se não for um treino tão intenso, diminuir um pouco esse carboidrato. Então, escolher aquelas opções com menos carboidrato. As opções que tem mais proteína, mais gordura, tá? tá, Porque nos dias que a gente não treina, é interessante reduzir um tá. pouquinho desse carboidrato, que aí vai ajudar mais ainda nesse processo de emagrecimento. Não que o carboidrato seja o vilão da história, não é isso. Porque nos Sim. dias que a gente É treina, a para gente tem que consumir isso, um pouquinho mais, mas para equilibrar. Então, não gastei energia hoje, já pensa. Então, não preciso estar comendo pão, cuscuz, tapioca, excesso de fruta. Aí, lembrar também que fruta não é em excesso, né? Fruta sim. é carboidrato, tem o açúcar ali também. Então, se consumir em excesso, vai dar ruim. Pode atrapalhar também, Top. tá? Ó, a Sandra perguntou sobre o jejum intermitente.
Eu acredito que ela quer saber se é bom, se é ruim, interessante, como poderia ser feito, né? Pronto. O jejum é uma estratégia, né, de emagrecimento que a gente pode estar incluindo, sim. Na minha prática, quando que eu uso o jejum? O paciente inicia o processo de emagrecimento, eu faço uma dieta, né, ali equilibrada, mantenho todos os grupos, carboidrato, proteína, gordura, tenho uma resposta muito boa. Mas chega um momento que o nosso corpo ele vai se adaptar. Então, é meio que entra naquele efeito platô, né? Que nada acontece. Você pode fazer o que for, o corpo não sai do lugar. Então, o jejum, assim como low carb, dieta cetogênica, a gente começa a incluir nesses momentos. Quando Sim, o corpo ele entra em efeito platô, aquele momento que você não sai do lugar, nem emagrece, nem aumenta, o peso paralisa, né? sim. Então, é uma boa estratégia nesses momentos. Eu não indico nunca no início do processo, porque não Ok. precisa, tá? Então, Hã? mudando algumas coisinhas, a gente já tem uma boa resposta. Então, com aquele cardápio que eu passei, já vai ter uma resposta muito boa. Sim, Agora, fez por um período, parou de ter resultado, aí pode começar outra estratégia. E o jejum se encaixa bem, né? E ótimo. aí é só a gente ter cuidado. Por exemplo, eu gosto muito de falar de como a gente vai quebrar esse jejum, que eu percebo que algumas pessoas. Como? Já ia perguntar, né? Porque a gente, as meninas, a gente cristã, a gente jejua também, né? A gente faz o jejum, né? Nem que Sim, não como intermitente, mas faz por questões, né, espirituais. espirituais. Então é Pronto. bom para a gente mesmo. Sim, Sim. Por quê? Porque no jejum, o que foi que eu falei no início? Quando a gente consome o carboidrato, a nossa glicose sobe e é liberado insulina. No sim, jejum, ele vai ajudar no emagrecimento, né? Quando ele é programado para o emagrecimento, ele vai ajudar justamente a manter a insulina baixinha. Porque quanto mais baixinha essa insulina ficar, quanto não houver aquele pico, então não vai ter chance de você aumentar a gordura, né? Porque é aquele hormônio que, anabólico que ajuda no ganho de gordura quando está mais alto, ele vai ajudar nesse processo de ganho de gordura. Então, no jejum, não. Ele fica ali estável, ele não aumenta. sim. Aí, o cuidado que a gente vai ter para quebrar o jejum é consumir alimentos que não aumentem tanto a insulina. Então, o que é que não vai aumentar tanto essa insulina? Por exemplo, um almoço, que geralmente quebra no almoço, né? A maioria das pessoas vai quebrar esse jejum no almoço. Sempre manter uma salada, que vai ter ali um bom aporte de fibras, tá? A proteína, que é o quê? Frango, peixe, carne, ovo. Sim, E se for entrar o carboidrato, que seja o carboidrato que tenha uma qualidade melhor, que não tenha um índice glicêmico alto. sim, Então, se encaixa muito bem aqui a batata doce, o inhame, a macaxeira, o feijão, o arroz, se entrar um arroz integral. E aí lembra de colocar aquela salada bem caprichada junto. tá certo. Entendeu? E aí o Entendi. que que a gente vai evitar para quebrar esse jejum? Sim, Vai evitar arroz branco, macarrão, purê de batata inglesa, tá? Cuscuz, que algumas pessoas gostam de comer no almoço também, né? sim. Então, carboidrato de alto índice glicêmico a gente evita pós-jejum, Top. certo? E aí sempre ter proteína. Proteína vai ser a base para quebrar esse jejum, tá certo? Ótimo, muito bom. Ah, agora a gente tá pronta, viu, meninas? Agora se prepare para fazer esses jejuns espirituais aí, É, né? Agora já vai fazer direitinho, né? Quando quebrar, já vai quebrar já da forma. corre- Isso. fisicamente, né? Correta, né? Pra poder não Sim. ter nenhum dano fisicamente também. Ah, ela amou, Sandra amou a explicação. Top. Ai, que bom. Ah, Queria poder ver os comentários, mas não tá aparecendo mais nada para mim. muito obrigada, linda. Amor. E mais alguma pergunta? A gente vai ficar até 11 horas, né? 1 hora direitinho. A carne vermelha faz muito mal? Lê tá perguntando se a carne vermelha faz muito mal. Pronto, então a carne vermelha ela é mais inflamatória. Então também vai depender quem é você, né? Quem é a pessoa. Algumas pessoas
tranquilo consumir com mais frequência, outras nem tanto. Mas de uma forma geral, carne vermelha é mais inflamatória. Ela também tem uma digestão que é ruim, né? Então, para quem tem problema intestinal ou gastrointestinal de uma forma geral, refluxo, gastrite, azia, constipação, é interessante reduzir o consumo da carne vermelha, né? Deixar aí no máximo 2 vezes por semana. E também quem tem problemas autoimunes, quem tem fibromialgia, quem tem muitas dores musculares, articulares, a carne vermelha ela pode prejudicar. Então, nesses casos, ou reduz a 2 vezes por semana, ou se conseguir ficar sem, tiver um acompanhamento, né, com um nutricionista, pode até realmente não consumir mais a carne vermelha. Em alguns casos é interessante, por exemplo, não sei se alguém aqui tem endometriose. Então, endometriose é uma indicação realmente para essa carne vermelha. Só que a gente precisa entender que carne vermelha é a nossa principal fonte de ferro e de vitamina B12. Então, se vai para a carne vermelha, tem que ter um acompanhamento para ver como estão os níveis, né, de B12, de ferro, para ou suplementar e também substituir de outra forma na alimentação, tá? Então, pelo amor de Deus, ninguém vai parar a carne vermelha por conta própria. Se for parar, procure a ajuda de um profissional. Mas que em excesso, carne vermelha para qualquer pessoa é ruim, né? E em alguns casos é diminuir ou retirar mesmo. Eu mesmo não posso. Eu comi sábado passado, sabe? Almocei. De sábado pra lá que eu tô empachada, inchada. Chega que eu tô roliça. Ainda não sequei. Cheia. E tô indo no banheiro difícil também. Eu acho que essa carne ainda deve estar rolando por aqui. Não é possível. Com certeza. Olha, eu tô treinando agora. Eu tô vestindo as roupas. Chega, eu tô vendo. Eu disse, meu Deus, como eu tô essa semana gorda. Fiquei inchada mesmo. E outro ponto também que eu esqueci de falar, quem tem um histórico, né, na família de câncer de intestino, né, estômago, também é interessante reduzir bastante o consumo de carne vermelha. Ah, interessante. O meu avô, ele morreu de câncer de estômago, se eu não me engano. Pois é. Também vou tirar a carne. Já tô tirando, né? Porque eu sou teimosa. Como? Sei não. Diminuir cada vez mais. Mas aí, quanto menos a gente consome, menos tem essa necessidade de consumir. Eu, por exemplo, eu tenho endometriose e eu vi que o que mais fez efeito no meu caso em relação às dores foi carne vermelha. Eu já estou há 3 anos sem consumir a carne vermelha e assim fez toda a diferença. Então, se é para o nosso bem, se é para a saúde, eu não vejo porque a gente está colocando, né? Aí imagina, consumir a carne vermelha e passar dias com desconforto. Eu mesmo, por exemplo, 8 dias me sentindo inchada. Me sentindo inchada, que automaticamente eu vejo que eu tô roliça. As roupas, tudo. Aí compensa comer essa carne vermelha? De jeito nenhum. Pois é. Que maravilha, Sinara. Essa live, viu? Amei demais. Muito bom você acompanhar. Tá? Agradeço demais você ter aceito, né, esse convite, estar aqui com a gente, tá? Compartilhando o seu conhecimento. Viu? Muito bom. As meninas também amaram. Vocês ainda têm alguma pergunta? A última pergunta. Fale agora, o cálice para outro dia a gente pode fazer outra também. Sim. Tem mais alguma pergunta? Se quiser perguntar sobre hipertrofia também, ganho de massa, mas achei até que você já falou, né? Da proteína, do treino. Isso, eu acabei entrando nos dois assuntos, né? Ó, Sandra disse que foi top, gostou. Que bom. Obrigada, Sandra. Pois é. Deixa eu ver se mais alguém fala. Fez maravilha. Obrigada, viu, Sinara? Quer se despedir das meninas? Dá um tchau. Sim. Muito agradecida, viu, Claudiana? Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, pela participação. Foi muito bom poder compartilhar com vocês todos os meus conhecimentos. Eu adoro falar sobre nutrição. Adoro contribuir para a melhora da saúde, qualidade de vida. E a alimentação é a base, né? A gente não pode deixar de lado de forma alguma. E junto com a atividade física, né, Claudiana? Aí fica perfeito. Então é isso. Muito obrigada, viu? E bom final de semana para vocês.
Ah, para você também. Obrigada, viu, por ter aceito aí esse convite. Deus abençoe e até a próxima, né? Se Deus Amém. quiser. Você também. Beijo, Tchau. beijo. Beijo. Tchau.